Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso curso Desvendando as Profecias dos Últimos Dias. Estamos no nosso módulo 3, eventos finais. E o evento final de hoje a ser tratado é a sacudidura aqui, ó. A sacudidura, o tema de hoje, faz parte de um dos eventos que antecedem a volta de Jesus. Preparado? Aqui, ó, eu já estou preparado com a Bíblia aqui na mão, as escrituras sagradas. E você? Abra o seu coração, vai lá, abra o seu coração. Agora vai lá, pega a Bíblia, muito bem, e juntos vamos estudar. Pegue as suas anotações também, tá bom? Caneta, papel, e aí juntos vamos estudando. É importante isso, porque aí você também pode sublinhar o texto, fazer alguma anotação, escrever alguma dúvida que você tenha, e essa dúvida, inclusive, ou algum comentário que você queira, você também pode trazer para a gente, tá bom? Tem aí no site, o site você tem um campo específico, o site dpud.com.br, na aula que você acessa, você tem ali o campo específico, tá bom? Para tirar sua dúvida ou fazer o seu comentário, tá bom? E no YouTube você pode curtir. Ah, aliás, se inscreva no nosso canal, tá bom? Pode se inscrever no nosso canal para você receber mais conteúdos e também convido você a curtir, tá bom? Porque aí o YouTube vai entendendo que que esse vídeo é relevante, ele precisa ser divulgado para mais pessoas, tá bom? E claro, você pode compartilhar esse conteúdo, o site, enfim, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus vizinhos, tá bom? Toda a sua rede de influência. E aí juntos vamos proclamando a palavra, a palavra de Deus. Muito bem. Então nós estamos aqui com a palavra de Deus aqui, apostos, né? Tudo, tudo se organizando aqui para a nossa aula de hoje. Preparado? Preparado para este evento? É o Espírito Santo que nós vamos clamar agora para que ele nos ajude, nos dê informações, para que a gente saiba como passar por esse evento que já está acontecendo, inclusive a sacudidura. E nós vamos entender como é este processo, tá bom? E como sobreviver a ele. Muito bem. Vamos fechar nossos olhos então e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Senhor Deus, pedimos, primeiramente queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Louvado seja o teu nome, Senhor. E estamos aqui com a tua palavra, apostos, para podermos compreender o que o teu Santo Espírito venha a nos dizer. Abençoe cada estudante que está aqui, cada aluno, cada aluna, seja com cada um de nós. O Senhor sabe, de repente, o que está nos afligindo, né? Ou as tempestades que temos passado. E este estudo, este conteúdo é justamente para saber como lidar com tudo isso, com as injustiças, inclusive, com as percas, com as provações, enfim, Senhor, nos ajude. Abra nossa mente, nosso coração, nosso entendimento e volta-nos neste momento para a tua palavra, para o teu querer e para o preparo para a volta de Jesus. Em nome de Jesus. É o que te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem. Então vamos lá. Todos nós estamos preparados, né? Coração aberto, já falamos com o nosso Deus. E aqui, ó. Muito bem. Deixa eu colocar aqui pra gente os últimos eventos que estão dominando o cenário mundial. São eles: terremotos, distúrbios marítimos, inundações, erupções. Olha quanta coisa, gente, tem dominado o mundo, o planeta Terra. Erupções vulcânicas, aquecimento global, epidemias, pandemias, queimadas, entre outros. Olha só, tudo isso tem sacudido o nosso planeta. Assim será no campo espiritual. Então, onde passaremos por uma sacudidura, imagine. O nosso planeta está sendo sacudido ou não está? Desse cenário todo. Assim será na nossa vida espiritual. E aí, por isso, a importância e a relevância desse tema, tá bom? Então, eu te convido a conferir com a gente este quarto episódio, a sacudidura, onde será feito análises e orientações
práticas, análises dessas proféticas, orientações e orientações práticas, para estarmos espiritualmente sintonizados e fortalecidos para passar por este tempo crucial, tá bom? Olha que importante esse tema, então. Então, nós temos aqui, ó, os eventos finais, o tema de hoje, aqui, ó, sacudidura. Você pode acompanhar aí na plataforma do nosso site ou então no nosso YouTube, que nós temos aí os três primeiros eventos já disponíveis para você acessar, tá bom? Se você ainda não acompanhou nenhum deles, não tem problema, você pode seguir daqui essa sacudidura, mas volte lá, porque todos eles são muito importantes, até para chegar aqui nesse nível da sacudidura, tá bom? Mas pode prosseguir daqui, tá bom? Aí você volta lá depois. Separe um tempo especial aí para você. Pede a Deus, Senhor, eu preciso de um tempo para estudar a tua palavra. E você vai tendo informações, tá bom? Muito bem. Reavivamento é um despertamento, reformas são transformações promovidas pelo Espírito Santo, tá bom? E o selamento é o selo de Deus que vai ser colocado, segundo Apocalipse 7, na nossa testa, na nossa fronte, se relaciona à nossa razão, às nossas decisões. E a gente viu que o selo de Deus, o sinal de Deus é o sábado, do quarto mandamento, tá bom? Depois você volta lá para ter maiores informações. Muito bem. E hoje é a sacudidura. Olha só, segundo a palavra de Deus, quem será sacudido? A palavra de Deus nos diz que vai ter um grupo de pessoas que serão sacudidos. Quem serão? Está lá em Amós, capítulo 9, verso 9. Olha o que diz. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, aqui é Deus falando conosco, e ele fala de uma sacudidura, né, no crivo. Que crivo é esse? Sabe aquela peneira, né, que faz aquele peneiramento? Isso é feito ali na parte as pessoas que vão fazer a colheita, né? Aí tem ali os trigos, e ali eles fazem aquele processo de sacudidura, ou feijões, enfim. Aí o que que eles fazem? Sacode a peneira assim, joga tudo no ar, né? E aí a palha, o vento leva a palha, não é assim? Entendeu? E aí fica na peneira só o que é grão, o que é palha, que o vento leva para fora da peneira. Tá bom? Isso é a sacudidura, esse é o processo. A sacudidura espiritual, olha, aqui Deus diz que vai sacudir quem? O povo de Israel, a casa de Deus, que hoje representa, o povo de Israel hoje é representado pelo povo de Deus espalhado no mundo todo, tá bom? Muito bem. Agora, dentre esse povo de Deus, existem dois grupos especiais que vão passar por essa sacudidura. Olha só, é um grupo inteiro, o povo de Israel, e dentro desse grupo nós temos duas divisões, duas classes de pessoas que vão participar dessa sacudidura. Quem serão eles? É aqui, ó. Quem serão esses grupos que serão sacudidos? Vamos falar do primeiro grupo, tá bom? Está lá em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25. Olha o que diz. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras lá, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, olha só. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram, olha só, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre aonde? Sobre a rocha, olha só que importante. Então, o primeiro grupo, quem são eles? São os que escutam as palavras de Deus e o que mais? As pratica, tá bom? Esse é o primeiro grupo. Qual é o segundo grupo? É Mateus capítulo 7, o verso 26 e 27. A continuação, tá bom? Muito bem. Olha o que diz. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Olha só. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só. Então, dois grupos aqui: os que constroem a casa na rocha, e os que constroem a casa na areia. E qual a diferença desses grupos? É que um escuta
as palavras de Deus e as pratica, e outro escuta as palavras de Deus, mas não cumpre, não pratica. Aqui até faz uma diferença. Um escuta e outro ouve, né? Até parece que esse aqui quer dizer assim, entra por ouvido e sai pelo outro, né? Assim, faz essa diferença, né? E olha só, é o mesmo que você construir a casa na areia. Essa casa, ela certamente ela vai ser derrubada, ser destruída. E detalhe, por que que não pratica a palavra de Deus? Por que que não cumpre? Porque justamente entrou por um ouvido e saiu por outro. Não deu atenção, então muito menos não vai praticar e não vai se preparar para o que vai vir, a tempestade que vai vir, tá bom? Olha só. Então nós estamos no tempo da sacudidura. Ellen White traz lá em Eventos Finais, página 173. E ela disse, ó, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudida será. Então serão sacudidos tanto os que escutam e praticam a palavra de Deus, quanto os que apenas ouvem e não praticam a palavra de Deus. Então percebeu aí a diferença? E aí eu te pergunto, aonde você está construindo a sua casa? Na rocha ou na areia? Depende de como você está levando em consideração a palavra de Deus. Você é aquele que escuta a palavra, né, retém ela e pratica, ou aquele que apenas ouve, entra por aqui, sai por aqui, e consequentemente não pratica, né? Então nós precisamos fazer essa reflexão e mudar as estratégias da nossa vida. Olha, nossa, eu preciso me preparar. É assim é uma pessoa quando vai construir uma casa, ela precisa, para que a casa não tenha rachaduras, não seja danificada, ou enfim, né? Ela precisa ter um bom alicerce, uma boa construção, tá bom? Assim é nosso corpo, nosso tempo, nossa vida, ela precisa ser bem construída e é construída com a palavra de Deus, porque a sacudidura vem e nós, conforme ela diz, estamos no tempo da sacudidura. E eu te pergunto, você tem visto indícios de sacudidura no mundo, tanto no mundo espiritual, né, e no mundo geral, né, no mundo natural, no mundo social, enfim. Olha só, o nosso planeta Terra está sofrendo, o próprio planeta Terra, como eu disse no início, ele está passando por uma sacudidura. Quem dirá, que dirá os que fazem parte, os que fazem parte somos nós que fazemos parte deste planeta, estamos sendo sacudidos também, tá bom? Muito bem. E aí precisamos passar por esse tempo. E é só construir a casa na rocha. Tá bom? Muito bem. Agora, por que essa sacudidura? Qual é o objetivo dela? Olha esse texto que interessante. Eu vou até abrir aqui em Mateus capítulo 13. Abra aí para ver se está escrito isso mesmo. Eu procurei colocar o que estava escrito exatamente. É claro, tem algumas versões, algumas traduções. Essa versão que eu geralmente uso aqui é a versão Almeida Corrigida Fiel, tá bom? ACF. Mas, independente da tradução que você use, é o mesmo sentido, tá bom? Olha lá, Mateus capítulo 13, verso 27. Eu vou começar com o verso 24, tá bom? No verso 24, essa parábola é uma parábola que Jesus traz pra gente. A parábola do joio, já ouviu falar? Olha só o que diz. Vou começar aqui no verso 24. Outra parábola lhes propôs dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Viu aí? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o quê? O joio no meio do trigo e retirou-se. Ah lá. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu quem também? Apareceu o joio. E aí o verso 27, que está aí lá na tela, diz assim, ó. Então, vindo os servos do pai de família, indo ter com ele, né, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Olha só. E qual que foi a resposta? Ele, porém, lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Interessante, né? Olha que história. Então aqui nós temos um homem, olha lá, um homem que semeou boa semente no seu campo. Quem é esse homem, né? Que semeou
a boa semente no campo. Está lá no verso 37, ó. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus. Jesus é quem semeia. Ele está buscando semear a semente dele no coração das pessoas. Por isso que eu te falei no início, abra o seu coração, tá bom? Para que Jesus possa semear a semente dele no seu coração, na sua vida, tá bom? Então é Jesus quem semeia, né? E o campo? Quem é o campo? Que campo é esse? É o mundo, tá lá no verso 38. O campo é o mundo. E a semente é o quê? A boa semente são os filhos do reino, né? E o joio é quem? Os joios são os filhos do maligno. Olha que interessante, né? E o inimigo que semeou é quem? É o diabo. A ceifa é o quê? A consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Olha só, então está tudo aqui descrito. Então, Jesus, ele quer fazer de você, inclusive, a semente do seu reino que possa frutificar. Então ele coloca a semente dele em você e você se torna essa semente que vai crescendo para o reino dele, entende? Então você vai sendo o próprio fruto a sendo desenvolvido para fazer parte do seu reino. Acontece que veio o inimigo e plantou o quê? O joio. E qual é o motivo da sacudidura? Por que a sacudidura? Aqui, ó, vou te mostrar aqui. Nós temos aí, ó, haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Você viu lá, né? Os dois estão crescendo juntos. Ali foi dito que ainda não era o momento, porque pode ser que se arrancasse o joio, arrancasse o trigo junto. Então, deixa para o tempo correto, o tempo exato dessa colheita. No dia da colheita, aí vai fazer a devida separação, né? Através da peneira. E olha o que o texto de eventos finais, na página 173, diz, continua dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Este é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte, tá bom? Então, aqui, ó, o objetivo da sacudidura é retirar o joio do meio do trigo, né? O errado do meio do certo, o profano do meio do santo e o engano do meio da verdade. Tá bom? É isso que acontece hoje entre o povo de Deus. Existem esses dois partidos, né? O trigo e o joio, né? E o trigo, ele tem a palavra de Deus, ele busca ali fazer as coisas certas, mas o joio que está ali no meio do povo de Deus atrapalha, impede muitas vezes as ações do trigo. Tá bom? É por isso que fica esses conflitos. Mas no devido tempo vai ser feito a sacudidura. Aí o que é joio vai ser retirado. Aliás, ó, o que é errado, o que é profano, o que é engano vai ser retirado. Retirado do meio do trigo, do certo, do santo, da verdade. Olha só o processo importante que nós precisamos ter. É por isso que Deus diz, ó, eis que sacudirei a casa de Israel. Eu vou sacudir, então deixa que Deus faça a sacudidura. A gente não precisa buscar a justiça por mãos próprias, sabe? Deixa com Deus. E ainda tem tempo, né, das pessoas que infelizmente ainda estão trilhando nesse caminho de joio, tem tempo ainda para elas se corrigirem e serem trigo. Tá bom? Ainda não é definitivo quem é trigo e quem é joio. Pode ser quem é trigo se torne joio, pode ser quem é joio se torne trigo. Na verdade, ainda não tem quem é quem, entendeu? O que acontece é que cada um está tomando a sua decisão para lá na frente ou ser trigo ou ser joio. Tá bom? Muito bem. E aí eu te pergunto, qual é a diferença? Qual é a diferença entre o trigo e o joio? Aqui, ó. O trigo e o joio tá aqui, ó. São esses dois aí, ó. E agora, o que que você me diz? Quem é o trigo, quem é o joio? É esse aqui? Esse aqui é trigo ou é joio? Me fala aí. Ou é esse aqui, ou será esse aqui? Ah, eu acho que é esse. Não, parece que é esse. Mas tão parecido, gente. E agora? O que que eu faço para discernir? Sabe que aparentando assim não dá para discernir? É só quando você debulha, né, esse esse trigo aqui ou esse joio, né, o que quer que seja, quando você faz o papel de debulhar, aí o que tiver grão é trigo. O que não tiver grão não é trigo, é joio. Então o trigo ele tem um conteúdo que é o próprio grão. O joio não tem nada dentro, você acredita? Não tem nada, só aparenta ser, mas não é.
Depois você pode pesquisar aí, ó. A diferença entre o trigo e o joio. Tem vídeos aí na internet. Eu vou até deixar aqui no link da descrição um vídeo que eu tenho, que está disponível no YouTube, para você ver que interessante. Quem nunca viu, já saber como é que é essa diferença entre um e outro, tá bom? E como é que é isso na vida espiritual, né? Nós vamos falar aqui agora. Então nós temos aqui trigo e joio. Olha lá. Os que confiam no Senhor, está lá em Salmos 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Olha só. Então, o trigo, ele tem força e nutriente. Ele não se abala fácil. Porque, olha aqui, ó, a força, olha o nutriente. A palavra de Deus. Lembra lá? Construiu a casa, está construindo a casa na rocha. Só que o joio, ele aparenta força, só que ele é fraco e inconstante. Então, essa é uma das diferenças entre o trigo e o joio. Qual é a outra diferença? Aqui, ó. Verdade versus engano, certo versus errado, né? Aqui, ó. Mateus 5:37 diz o quê? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Então, o trigo, ele se vale do sim, ou é sim ou é não. Ele se vale da verdade, entende? Já o joio, ele se utiliza do engano, né? Então, inclusive, ele procura enganar, roubando os créditos ali do trigo e se passando por trigo, inclusive. Se passando, fui eu que fiz isso aqui, ó, mas não foi ele, né? Inclusive, ele só atrapalha. Ele dá suas opiniões contrárias. É o do contra, sabe? Você fala uma coisa, ele sempre vem contra, né? Então, aqui são características do joio, tá bom? E o que mais? Não que agora a gente vai dizer, ó, aquele é joio, não, aquele é trigo. É que são passos, atitudes que as pessoas, nós estamos tomando, tá bom? Mas até o fechamento da porta da graça, nós temos a oportunidade de mudar, de mudanças. Por isso a importância dessa mensagem, tá bom? E você vai analisando na sua vida como você tem se portado, como características de joio ou como características de trigo. Olha a outra diferença aqui, ó. Santo versus profano. Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, uma produção de frutos aqui. Ouve, e compreende a palavra de Deus. Então, precisa compreender. Às vezes a gente busca a palavra, né, e não compreende, né? Então, a gente precisa compreender. Porque se a gente não compreender, a gente vai tomar decisões erradas. E aí, olha só, o trigo é firmado na palavra de Deus, inclusive no assim diz o Senhor. Já o joio é firmado aonde? Em suas próprias convicções. A palavra de Deus diz isso, falando, não é tão assim, né? Não é bem assim. É, e aí não faz a vontade expressa, aliás, não faz a expressa vontade de Deus. Lembra Abel e Caim? O que aconteceu? Olha só, Deus falou, olha, o sacrifício do cordeiro é a oferta que vocês precisam apresentar diante de mim. Ele precisava sacrificar o cordeiro. Esse cordeiro ele tinha um símbolo muito importante, um significado importantíssimo, que representava Jesus como o cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí Abel apresentou essa oferta, mas Caim falou assim: eu não vou matar um cordeiro, não. Eu vou apresentar o melhor dos meus frutos, é o melhor. Eu plantei, aliás, eu semeei e eu reguei, aí fiz a colheita. Então, o primeiro fruto que veio dessa colheita, eu estou aqui apresentando ao Senhor. Mas não foi isso que Deus pediu, entende? Então, a gente tem que cumprir aquilo que Deus pede, porque tem um significado especial para a gente, tá bom? Então, aí as diferenças, algumas delas que eu passei aqui, tá bom? Então, ó, trigo e joio, verdade versus engano, certo versus errado, santo versus profano, e é o que nós temos visto muito no meio do povo de Deus, né? Temos visto essas coisas juntas, misturadas, o santo e o profano, né? E é aquele conflito, né? Que parece que não tem fim. Então nós temos aqui, ó, existem pessoas de Cristo e plantadas pelo inimigo. Elas estão ali entre o povo de Deus. Então, aqui, ó, o trigo e o joio. Então, nós vimos aí, resumindo aqui o que a gente viu. A palavra do trigo é sim, sim ou não, não. Ou seja, o trigo se vale da verdade. Já o joio se utiliza do engano. Inclusive, ele é uma erva daninha. Você sabe que o joio ele é uma erva daninha que suga as forças do trigo.
se projetando para roubar seus créditos. O trigo tem força e nutriente, não se abala fácil, já o joio aparenta força, mas é fraco e inconstante. O trigo é firmado na palavra de Deus, e o joio em suas próprias convicções, não fazendo a expressa vontade de Deus. Então, diante disso, nós temos o quê? Produções de choque. Trigo e joio junto é choques, né? E Apocalipse 12:17 diz assim, ó: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 14:12 diz assim: Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sabe qual que é a fé de Jesus? É aquela fé que Jesus tinha aqui na terra. É, ele confiava no Pai, inteiramente nas orientações do Pai, nas direções que o Pai dava para ele. Então, o Pai falava, ele agia pela fé. É? Então ele acreditava, ele confiava no Pai. Essa fé que nós temos que ter. Confiar expressamente na palavra de Deus, em seus mandamentos. Olha, guarda os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus. É aqui, ó, ao remanescente, guarda os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus. E a gente viu que Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, tá bom? Então nós temos que estar ancorados na palavra de Deus. Então, todos esses choques entre o trigo e o joio, porque o joio não quer fazer a vontade de Deus, né? Quer apenas fazer as suas próprias agir segundo as suas próprias convicções e fazer acontecer, né? Então, aí tem esses choques, né? Isso faz com que o remanescente passe por uma perseguição interna. Olha só, então, é uma perseguição dentro do meio do próprio povo de Deus. Então, essa pessoa que quer ser trigo, ela passa por uma perseguição, porque ela quer fazer a coisa certa, mas as pessoas criticam, né? Não é bem assim, você quer se aparecer, e por aí vai, entende? Então, é uma perseguição interna, que essa perseguição, olha só que interessante, prepara para a perseguição externa. Então, tudo é válido, entendeu? Tudo é válido. Muito bem. Olha só, eventos finais, na página 180, o que diz? Quando a religião de Cristo for a mais desprezada, quando a sua lei for mais esquecida, então como nós devemos ser? Como nós devemos agir? Olha lá. Nosso zelo deve ser o quê? Mais fervoroso. Nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Né? Permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona. Já pensou? E aí? Você conseguiria fazer isso? Participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. Anota esse texto para você. Eu tenho ele anotado aqui comigo. Eu gosto muito desse texto, porque ele é muito impactante. Ele mostra como eu devo agir diante de situações totalmente contrárias. Olha, é difícil você trabalhar com alguém que te prejudica, e aí você parece que não consegue andar e tá tudo muito difícil, mas você precisa, ó, prosseguir. Você deve então aumentar o seu zelo, ó, deve ser mais fervoroso, o ânimo também, a firmeza mais inabaláveis, né? Porque nós temos, infelizmente, entre nós o joio. Você viu lá que foi plantado pelo inimigo, né? São os que abandonam, os poucos campeões, os que estão frios, os covardes, os que nos traem, olha só, é difícil, né? Inclusive, olha só, e tudo isso é pessoas sem amor e fé, pessoas que não foram justificadas por Cristo e não têm o discernimento do Espírito Santo, né? E que estão caminhando para serem lançadas fora da peneira. Então vai chegar um momento, inclusive, nós vamos falar disso na próxima aula, tá bom? Nós vamos falar sobre o conselho que Jesus nos faz. Conselho esse que, se seguido, produzirá em nós conteúdo para que, mesmo em meio à forte sacudidura, permaneçamos na peneira. Olha só, tem um conselho na palavra de Deus, e esse conselho é o conselho que vai produzir uma sacudidura. Quando ele for falado, vai ter chegar um momento que ele vai ser falado, inclusive ele já está sendo falado, e muitas pessoas já estão indo contra esse conselho,
Já pensou? Olha só que interessante. Tem um texto aqui na palavra de Deus que, quando ele é falado, as pessoas já se chocam com ele. Falou, não, não é bem assim. É verdade, eu vou trazer isso para a gente na próxima aula. Então não percam, tá bom? Nós vamos falar sobre isso. É para que a gente fique atento e aceite o conselho que Jesus nos dá, tá bom? Porque conselho esse é tão importante que, como eu disse aqui, ó, vai ajudar a gente a ser produzido em nós conteúdo para que a gente possa passar pela forte sacudidura e a gente permaneça dentro da peneira, tá bom? A gente não seja eh, lançado fora da peneira. Tudo bem? Então não perca a próxima aula, tá bom? Conselho que Jesus nos faz, conselho esse que vai produzir a sacudidura. Tem uns que não vão aceitar, tem outros que vão aceitar. Claro, somos nós aqui. É por isso que nós estamos aqui, estudando a palavra de Deus. E tantos outros, né, que estão estudando por aí a palavra de Deus e vão certamente aceitar esse conselho e seguir avante. Muito bem, mas isso aqui é a próxima aula, tá bom? Por enquanto, nós temos que estar preparado para as tempestades que sobrevirão. E a aula que vem também faz parte de tudo isso, tá bom? Mas o primeiro ponto aqui é que você deve construir a sua casa na rocha. Olha a rocha aqui, ó, a palavra de Deus. E Jesus mesmo é a rocha, né? Olha só. Então nós precisamos escutar e praticar as palavras de Deus. E aí, pronto para escutar e praticar as palavras de Deus? Então, olha, só buscar a palavra dele, os mandamentos dele, a direção dele. Primeiro, aceitar Jesus como seu Salvador. É crucial. É aceitar que o sangue de Jesus cubra a sua vida, né? Perdoe seus pecados todos. É isso que Jesus quer fazer, quer te dar vida. Ele quer que você decida por ele, que você desça, inclusive, as águas do batismo, para que a sua vida velha fique lá embaixo, lá nas profundezas do mar. Lembra que Jesus fala isso? Deus fala isso em sua palavra, que ele vai lançar os seus pecados lá nas profundezas do mar. Então, quando você desce as águas batismais, os pecados ficam e você se levanta, né? Se ergue para uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Jesus quer fazer na sua vida e na minha vida. Nós estamos nesse processo, rumo à eternidade. E antes de chegar na eternidade, assim como Jesus passou, né, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O próprio Jesus falou que passou por aflições, mas ele venceu. Então, ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, e que a gente pode trilhar as pegadas, as pegadas do nosso mestre. É? Então, tem um hino que eu vou deixar aqui, tá bom? Na descrição, um link para você meditar nesse hino. Ele fala a igreja do cantor Luiz Cláudio, né? Você ouça esse hino, tá bom? Você ouça ele e depois você troque a palavra igreja por trigo, tá bom? É o que Deus quer que você seja. Você seja uma igreja, mas uma igreja cheia de trigo, né? Trigo, você não seja joio, nem eu seja joio. Nós precisamos ser trigo, tá bom? Que ouve a palavra de Deus, né? Que fala a verdade, que segue a verdade, né? E independente do que aconteça, nós estamos ancorados na palavra de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Eu peço que você feche seus olhos nesse momento, para juntos nós entregarmos a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Vamos lá. Eu vou deixar esses momentos, pequenos momentos para você, pequeno momento para que você faça a sua entrega a Deus. Esse é o seu momento de você entregar a sua vida nas mãos de Deus e pedir a Ele que o transforme a cada dia em trigo. Pode orar. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe grandemente. Que o Senhor te cubra, com o seu sangue e possa te guiar a rumo à eternidade, tá bom? E rumo a esse momento, né, até chegar à eternidade, nós temos alguns momentos aí para passar, mas que ancorados na palavra de Deus, nós vamos prosseguir firmes junto com o nosso Deus, junto com o nosso Jesus. Que Deus te abençoe. Então nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá.